Boa noite. Ei, ei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Olha, não é por nada não, hein? Se a gente fosse embora agora, já poderíamos dizer que valeu a pena estar aqui, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim! Até porque não é por muito falar, é por muito receber. E às vezes a gente consegue receber numa frase. Teve uma frase tão linda que saiu daqui, não sei se vocês foram impactados com ela. O nosso irmão disse assim: melhor um inimigo que te leva até a cruz do que um amigo que te distancia. Também baixo aí, tá não? Que te distancia. Amém? Ei, som. Pode subir mais um pouquinho aí. Tá melhor, gente? Opa. Aplaude o Senhor pelo pessoal da... Ei, baixou de novo. Aplaude o Senhor pelo pessoal da mídia aí. Sobe mais, tá? Então teve uma frase bem bacana, né? Que essa frase já destrava muitas áreas da vida da gente. Melhor o inimigo que te leva até a cruz do que um amigo que te distancia dela. É frase de stories de Instagram. Boa frase, né, irmãos? Paulo, que alegria tê-la aqui, Amanda, família abençoada. É uma alegria ter vocês aqui. Os demais irmãos que estão nos visitando já foram bem recebidos, de uma forma muito calorosa, mas eu quero dizer que de fato nós amamos vocês. Aqui é uma família para pertencer. E é uma alegria ter vocês aqui sempre com a gente. Amém, amados? Amém? Amém? Aleluia! Nosso Pai é bom, irmãos? Nosso Pai é bom? De fato, esse final de semana foi um encontro maravilhoso. Se você está aqui nessa noite, você quer participar do encontro, faça rapidamente a sua inscrição, porque esgota muito rápido, ainda mais nessa proposta que nós temos agora, de não cobrar nenhum evento. Então, mais rápido acontecem as inscrições. Então, a gente já tem o nosso próximo encontro, eu não sei qual vai ser a data, mas em breve, já faça a sua inscrição antecipadamente. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos para a palavra de Deus então. Quero trazer uma palavra para nós essa noite. Na verdade, uma palavra que será conduzida pelo próprio Espírito Santo, que Ele tem para falar aos nossos corações. Se o microfone não estiver bom, eu uso outro, Gustavo, você que sabe. Melhor? Está dando um probleminha hoje, né? Mas está tudo em casa, tudo certo. O azul é o melhor? Ok. Vou desligar isso aqui, tá? Amém. Ficou melhor, não ficou? Que benção. A gente está aqui para servir vocês, gente, ó. Servir. Então, se vocês estão bem, está tudo bem aqui em cima também. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Querido, não distraia por nada. Não distraia por nada. Fique atento no que Deus quer falar ao seu coração. Mesmo você que está aqui como visitante, saiba que você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe a este lugar. E o assunto que a gente vai tratar aqui hoje é muito sério. É muito sério. Fala para o seu irmão com a cara fechada. É muito sério. Não fala rindo, não. Porque o assunto que nós vamos tratar, eu não tenho dúvida que ele é o assunto mais sério da terra. Aí você fala assim, mas tratar de Bíblia é um assunto sério, sim. Mas esse assunto é o mais sério da Bíblia. O que a gente vai tratar aqui é o assunto mais sério da humanidade. E ainda é o assunto mais sério da própria Bíblia. Quando eu falar o que a gente vai tratar, você vai concordar comigo. Então, por isso você precisa prestar atenção, porque você vai prestar atenção por um assunto sério. Um assunto que vale a pena você se desligar de tudo para entender, compreender e conhecer. Entender na mente, compreender no coração e conhecer no espírito. O que Deus quer falar contigo nessa noite. Nós vamos falar sobre algo chamado, que a gente conhece como eternidade. E ver se esse assunto não é sério. Vamos falar de eternidade. E eu quero começar com uma pergunta. Onde você vai passar
a sua eternidade. Ah, pastor, Deus é quem sabe. Deus está gritando lá do céu, é você quem sabe. Porque o que Ele tinha que fazer para definir onde vamos passar a nossa eternidade, já foi feito. E agora é com a gente. Cristo já morreu, já pagou, para reconciliar a humanidade com o Pai. E só vai para a casa do Pai quem é filho. Aí você vai dizer assim, mas todo mundo é filho. Eu provo para você que não. E uma das provas que eu posso te dar sobre isso, é que no próprio Evangelho, explica o Evangelho. E lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, não precisa abrir. Jesus, ele ressuscita, encontra com os discípulos, e sabe o que ele fala? Ele fala assim, portanto agora, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Opa, tem um povo aí. Ele não falou a todos os filhos. Ele falou a toda criatura. E ele falou assim, aquele que crer e for batizado será o quê? Salvo. Vamos traduzir? Olha o assunto sério aí. Será eterno. Mas aquele que não crê e consequentemente não vai ter batismo, será condenado. Você quer um outro texto? João capítulo 1, versículo 12. Não precisa abrir que ainda não é a pregação. É uma introdução aqui. João capítulo 1, versículo 12. O próprio Jesus, ele disse assim, mas a todos aqueles que nele creu e o recebeu, está falando dele mesmo, mas a todo aquele que nele creu e o recebeu, foi dado a ele o poder de se tornar filho de Deus. Se eu já sou, o que eu vou me tornar? Eu me torno algo que eu não era. Então muitas pessoas não são filhos de Deus. E outros são filhos de Deus. E a única forma que nós temos para nos tornar filhos é quando nós não apenas preste atenção nisso aqui. Eu estou falando da sua eternidade. A única forma que nós temos para nos tornar filho não é quando você crê em Jesus. Essa é uma parte. Mas é quando você crê e o recebe no seu coração. Olha o que o texto diz. Todo aquele que crê e o receber, é dado a ele o poder de se tornar filho. Pastor, como explica crer e receber? Eu te explico. Todas as pessoas que batem na sua porta entram. Ou você é daquele que também abre a fresta da porta para ver quem bateu. Nem todos aqueles que batem na nossa vida entram. Nem todos aqueles que batem na nossa porta entram. Quantas vezes muita gente até mentiu para um filho mentir lá fora. Fala que eu não estou. O Brasil crê em Jesus. Até o ateu ele fala, eu sou ateu graças a Deus. O mundo, na sua maioria, crê em Jesus. Mas tem muita gente indo para o inferno. Mesmo crendo. Porque uma coisa é eu crer que Deus existe. A outra coisa é a minha relação com Ele aqui para morar com Ele um dia. Deus não vai levar estranhos para sua casa. E há algumas parábolas que diz assim, Jesus termina dizendo assim, aparta-te de mim, porque eu não o conheço. Tem muitas pessoas que infelizmente não entenderam que Adão, e aí a gente vai entrar no texto de Romanos, que Adão nos condenou. E que quando você morre sem Cristo e vai para o inferno, não é culpa de Deus. É porque Adão nos condenou. E a partir do momento que Adão nos condenou, todos nós nascemos debaixo dessa condenação. Se os pais do ser humano foi condenado, nós, como filhos do ser humano, nascemos no estado de condenação. Então você não nasce e vai para o inferno, presta atenção. A gente já nasce no inferno. O mundo já é infernal. O sistema do mundo é infernal.
A morte é infernal. Você quer coisa mais triste do que perder um amigo? Perder um pai, perder uma mãe? Será que é para isso que Deus nos criou? Para tanta dor? Dor de enfermidade no corpo, dor na família, dor de perda, dor de morte. Adão, por ter pecado, Adão e Eva, levou o homem à condenação. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Mas Jesus, ele também veio para absolver todos os condenados. Vocês querem ver? Por favor, abra para mim o primeiro texto. Eu ia para Romanos, mas eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos a Romanos também, mas vamos a João capítulo 3, e que tem um texto muito conhecido. Preste atenção. Esse texto talvez todos aqui conheçam. Jesus, ele diz assim, João escrevendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Certo? Todos nós, eu creio que já ouviu falar desse texto. Só que no versículo 18, esse é o 16. Agora olha o que está escrito no 18, que a gente precisa entender. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê tem uma palavrinha aqui que quando você entende, destrava. Uma palavrinha de 2 letrinhas, que quando você entende, destrava. O texto está dizendo assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, qual é a palavrinha? Já está condenado. Então, nós nascemos já condenados. Por isso que todo ser humano precisa de um processo para a salvação. Ele fala, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que está usando o termo já? Porque Adão veio primeiro. E Adão, pelo seu pecado, condenou toda a raça humana. Entenda, todos nós nascemos num estado de condenação. Não fazendo bem ou mal, não importa, a gente nasce condenado. A nossa natureza é condenada. A prova disso que os meninos começam a crescer, já começam a fazer o quê? Pecar. É uma natureza caída, é uma natureza longe de Deus. Por isso que todo ser humano nasce como criatura. E só há uma forma de nos tornar filhos: quando a gente crê e o recebe. Não só pela fresta da porta, mas a gente abre a porta, eu estou falando do coração, e fala, Jesus entra. E tem muita gente que não quer ser crente, sabe por quê? Eu sei por quê. Porque quando eu estava no mundo eu era assim também. Eu pensava assim, eu ser crente, esse povo é um bando de doido. Aí a gente começa com a lista do não pode, que vira a página. Crente não pode fumar, crente não pode beber, crente não pode usar droguinha, nenhuma maconhinha, crente não pode ir para o forró bodó, crente não pode ter mais de uma mulher, crente não pode. Eu, hein? E se você imaginar que cada não pode é uma fileira de tijolo, você cria um muro intransponível entre você e o mundo cristão. Só que quando eu me converti, eu descobri que eu estava errado quanto a esse pensamento. E se há alguém aqui pensando assim, também está errado. Porque eu descobri que pode. Pode fumar, pode beber, pode usar droga, pode mentir, pode roubar, pode isso tudo. Tanto é que se eu quiser sair daqui agora, ou agora não, né? Eu vou ser elegante com vocês, vou terminar o culto aqui, a palavra. Mas terminando tudo aqui, se eu quiser ir para um boteco tomar uma cerveja, quem falou que eu não posso? Se eu quiser para uma boca usar uma droga, quem falou que eu não posso? É claro que o crente pode, é claro que eu posso, mas eu não quero. Não poder é lei, é fardo, é pesado. Não querer é libertação, é a obra do Espírito Santo. Então, presta atenção, a Ele a honra e a glória, presta atenção. Seria muito duro ser crente, não posso. Aí vem a mulher de saia curta, eu não posso olhar, eu sou crente, ainda sou casado. Aí você bebia lá atrás, aí você, não, eu não posso passar perto do boteco porque tem bebida. Isso é pior ainda, isso é escravidão. Imagina você vivendo o dia inteiro, andando pelas ruas, no seu trabalho, na sua casa,
Onde você for, ligou um canal de televisão, ou alguma coisa na própria internet, eu não posso, eu não sou crente, eu não aguento, eu não posso, não tira isso para lá. Isso não dá. Ninguém ia aguentar ser crente. Não é assim. Há algo chamado libertação. E a libertação tira a gente da família do não pode e coloca a gente na família do não quero. A gente não faz porque não pode, a gente faz porque não quer. Mas por que a gente não quer? Porque a gente creu em... A gente é bom? Não, Ele é bom. A gente creu nele, não pela fresta da porta. A gente escancarou a porta do nosso coração. Ele entrou. E quando ele entrou, ele viu o quê? Uma casa suja, cheia de pecado, cheia dos não pode, mas que ele quer fazer, cheia de vícios, de ódio, rancor, mágoa, de tudo que não presta que Adão deixou. E ele, como alguém que quer morar numa casa limpa, ele começa a fazer a limpeza. Assim como ele é santo, que é o Espírito Santo, ele começa a nos tornar o quê? Santos. E ele é quem vai mudando as nossas vontades. E aquilo que a gente gostava de fazer, a gente passa a não gostar mais, por uma obra do Espírito Santo. Se você pensa em ser um cristão pela força, deixa de ser crente, nunca seja. Nunca, nunca, nunca. Mas entregue apenas a sua vida para Jesus Cristo, e você vai perceber que essa obra não é na força, é na graça. E aí, agora a gente vai então, antes de ir para Romanos ainda, eu quero ir um texto com vocês, para a gente não fugir da eternidade, desse assunto, que está em Daniel, e que a gente precisa crer na Bíblia. Olha o que Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala. Isso aqui é muito sério. Ele fala assim: e muitos dos que dormem no pó da terra. O que ele está dizendo? Vou traduzir. Muitos dos mortos. Olha o que o texto diz. Ressuscitarão. Aí ele fala, uns para a vida eterna. A gente não está tratando de eternidade? Uns para a vida eterna e os outros para a vergonha e o desprezo eterno. Te pergunto, qual grupo você quer fazer parte? A Bíblia Sagrada, através do profeta Daniel, diz que muitos naquele dia vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e os outros para a vergonha e desprezo eterno. Se você morrer na natureza adâmica, na natureza que você nasceu, cresceu, foi até bonzinho, caridoso, não fez mal para ninguém, às vezes nem fuma, não bebe, não usa droga, não tem ódio de ninguém, você pode ser bonzinho. Você sabia que ainda assim você pode morrer e ir para o inferno? Aí você fala assim, mas por quê, pastor? Eu já li, é só prestar atenção. Nós já nascemos condenados. Aí você fala assim, mas como então que eu faço para ser absolvido? No mesmo capítulo de João, vamos voltar lá? João no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, essa passagem talvez seja bastante conhecida. João 3:1, olha o que está acontecendo aqui, para a gente entender o que está acontecendo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Sabe quem era Nicodemos, meus irmãos? Era um religioso, zeloso, era mestre em Israel. Ele ensinava sobre a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não era um largadão, não. Ele era alguém zeloso. Mas ele chega para Jesus, olha o que o texto diz para nós, versículo 2, por favor. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí. Por que ele está dizendo isso? Ele já está explicando para nós novamente aqui, que o primeiro nascimento é de Adão, e nós estamos condenados. Aí ele fala para Nicodemos, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí sabe o que aconteceu com Nicodemos? O que acontece com a maioria, vamos continuar para entender. Versículo
número 4. Nicodemos, então, ficou assustado. Falou assim, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Ele não entendeu. Aí ele fala assim, então como é que eu posso? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Já reparou que todos nós, principalmente homens, fica maior que a mãe? Aí ele deve ter ficado em parafuso. Ele falou assim, mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe de novo e nascer? E assim, agora o próximo versículo é como se Jesus dissesse assim, Nicodemos, se você voltar 1 milhão de vezes para a barriga da sua mãe nascer de novo, você ainda vai nascer de Adão. Não vai ter jeito, você vai nascer de novo condenado, porque Adão condenou. Aí Jesus então explica, porém de outra forma. Olha o versículo 5. Jesus respondeu, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, agora falou entrar no reino de Deus. Aí no versículo 6 ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te maravilhes, não te admire de eu te dizer que é necessário nascer de novo. E eu estou dizendo para todos aqui o que Jesus disse, não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Porque o primeiro nascimento nos condena, mas o segundo nascimento nos absolve. O primeiro nascimento eu nasço de cabeça para baixo, como a maioria das crianças, mas no segundo nascimento eu nasço de cabeça erguida. No primeiro, pode aplaudir, é ele. Olha os contrastes dos nascimentos. No primeiro nascimento, eu nasço como a maioria, provando que está vivo. Como que a criança prova quando nasce que está viva? Chorando. Mas quando você nasce de Cristo, meu irmão, quando você nasce do Espírito, você nasce sorrindo. Primeiro nascimento, você nasce com o sangue de Adão para pecar. Com o segundo nascimento, você nasce com o sangue de Cristo, que te purifica de todo pecado para ser santo. Primeiro nascimento para ir para o inferno, segundo para ir para o céu. Todo ser humano, eu estou provando para você que através de textos bíblicos, que é o manual da vida, o manual do fabricante, todo ser humano, independente do bem que ele faz a essa terra, isso não salva ninguém. A obra não é para salvar, a obra é para os salvos. Eu não faço obras para ser salvo, senão não precisa da cruz, da obra da cruz. Eu sou salvo pela obra da cruz para fazer obras. Obra não salva ninguém, salvos fazem obras. Eu sei que tem uma fé, uma religião que crê que as obras salvam. Obras não salvam, biblicamente falando. A única obra que salva é a obra da cruz do Calvário. É a única obra que salva. E como salvos, nós devemos sim obrar. Nós devemos sim ter obras. Mas não para ser, mas porque somos. E para isso eu preciso nascer de novo. E como que eu nasço de novo? Entregando a minha vida para Jesus Cristo. Talvez vocês não perceberam, mas nesse texto de João, capítulo 3, versículo 1, o papo era com Nicodemos. Desde o versículo 1. E foi lá no 16 que ele fala para o mesmo Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu único filho. Está no raciocínio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no 18 fala, aquele que não crê, Nicodemos, não será não. Não é Deus que é mau que vai mandar para o inferno, não. Aquele que não crê, Adão, quando pecou, mandou para o inferno. Quer ver um outro texto? Romanos, por favor, gente. Romanos 3, 23. Pessoal que está aí atrás. Da mídia aí. Romanos 3, 23. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês foram rápidos, hein? Obrigado. Olha lá. Porque todos pecaram. Quantos pecaram, irmãos? Alguns? Alguns? Não, só os japoneses. Não, só os ingleses. Os europeus. Os americanos. Não, os brasileiros. Não, todos pecaram. Todo ser humano pecou. Por que pecou? Porque é descendente do pecado. E o texto está dizendo,
e destituídos, isto é, fora estão da glória de Deus. Então o pecado trouxe uma separação. Se você morre na natureza de Adão, o seu estado é um estado de condenação. Não é culpa de Deus, e talvez nem a sua própria culpa, mas é a sua natureza. É a natureza humana, a natureza do pecado. E foi exatamente por isso que Jesus veio, para salvar o que se havia perdido. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso que nós, como evangélicos, eu falo isso com muito amor aqui agora, não adoramos, não cremos nem rezamos para nenhum outro grande homem ou mulher que passou por essa terra. Porque mesmo que eles foram grandes homens e grandes mulheres aqui nessa terra, nenhum deles tem o poder de salvar, ou de abençoar, ou de responder uma bênção, ou de interceder. Por quê? Porque eles também eram pecadores como nós. Podem até ter sido grandes homens nessa terra. E foram. E foram. Você quer ver? Isso é para te libertar, não é para te chatear não, mas preste atenção. A própria Maria, lá em Lucas capítulo 1, quando ela recebe Jesus no ventre, a Maria, tão adorada, tão amada por muitos, a própria Maria, mãe de Jesus, sabe o que ela disse? Ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Às vezes a gente não presta atenção na Bíblia, e é por isso que a gente fica no engano. Ela fala assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela precisava de salvação. Como alguém vai me ajudar se precisa também do que eu preciso? O único que ele mesmo disse, que viveu nessa terra sem pecado, só Ele pode tirar o pecado. Pano sujo não limpa chão. Ei, vou repetir. Pano sujo não limpa chão. Todo ser humano que passou por essa terra, mesmo que foi grande homem de Deus, eu repito, os próprios apóstolos, e todos que vieram depois, que fizeram, sabe, que viveram o cristianismo mesmo, foram homens de Deus, mulheres de Deus, mas nenhum devemos orar, porque nenhum teve poder de nos salvar. E mais, o que a gente tanto almeja para a nossa eternidade? O que a gente tanto almeja para a nossa eternidade? Como é que nós vamos ser eternos se o nosso corpo não ressuscitar? E nenhum destes grandes homens e mulheres que passaram por essa terra, por maiores que foram, ressuscitaram. E como eu vou querer deles o que eles não têm nem para eles? Quem está entendendo, amém? Ah, pastor, mas ressuscitou e estão lá no céu. Não. Quer ver que não? No mesmo papo de Jesus. Vamos lá, João de novo. Estou deixando vocês meio. João de novo, João 3. Não ressuscitaram. João 3, versículo 13. No mesmo papo de Nicodemos. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele está dizendo assim, ó, só eu vim de lá e voltei para lá. Os demais ainda vão aguardar o último dia. A Bíblia não relata a ressurreição de nenhum, senão de Jesus Cristo. Ah, mas Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Depois não relata a ressurreição de novo. Mas o único que morreu e ressuscitou é Jesus. Por isso que ele mesmo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por que ele fala ele é a verdade? Porque está cheio de mentira por aí. Eu sou a vida. Por quê? Porque a gente tem medo da morte, que é viver. Então ele fala: eu sou o caminho. Qual caminho? Que leva ao céu. Eu sou a verdade, porque tem muita mentira por aí. Eu sou a vida, porque a gente tem medo da morte, que é viver. A gente quer algo que vença a morte. E aí ele conclui e fala assim: ninguém. Aí agora ele fala como se ele estivesse do lado do Pai. Ele usa o termo assim: ninguém vem ao Pai, se não for por mim. O texto é claro, mas a gente precisa abrir só o nosso coração para entender.
Quem está entendendo, diga-me. Agora vamos para encerrar então a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, para respaldar muita coisa que eu já falei aqui. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Isso aqui fecha o nosso entendimento. Paulo ele fala assim, portanto, ele está construindo um raciocínio em Romanos 5, e ele fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Qual homem? Qual homem? Mais forte, qual homem? Adão. Olha o que Paulo está dizendo, enaltecendo a cruz agora, Jesus, a salvação. Ele fala, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a doença, é o Covid mesmo, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É sangue no sangue, irmão. É a transferência do DNA do pecado de geração a geração. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Aí você pode dizer assim, o que eu disse lá atrás um dia, mas isso é injusto. Porque quem pecou foi Adão, e que culpa eu tenho? Eu nem era nascido, não existia, Adão já me condenou lá atrás, e eu nasci condenado, isso é injusto. E se você pensa que isso é injusto, você está certo. Mas agora tente entender que Jesus veio exatamente para fazer o quê? Para tornar justo o que estava injusto. Por isso que ele veio. Vamos ver o texto? Aí ele continua. Aí nós vamos agora para o versículo, eu separei só alguns versículos para a gente ganhar tempo aqui. Aí no versículo de número 15, diz assim, ele fala assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa pode traduzir como pecado, tá, gente? Ele fala assim, não é mais assim como a ofensa, porque se pela ofensa de um, pecado de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela justiça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ei, entendeu não? Ele está dizendo o seguinte, mas não é assim o dom gratuito, a graça, como a ofensa, porque se pela ofensa de um, muitos morreram, isto é, foram condenados, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só também, homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e é por isso que nós estamos aqui, condenados em Adão, absolvidos em Cristo. Mortos em Adão, ressuscitados em Cristo. E é porque somos bons? Não, estamos aqui para falar desse amor, para que ele alcance a multidão de gente, alcance o Brasil todo, o mundo todo. Nós temos missionários lá na África, para quê? Já foi falado aqui, para alcançar os africanos, porque o amor nada. Obrigado. A diferença é ter Jesus. É a graça que nos iguala. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Nós estamos tudo aqui salvos pela graça. E todo aquele que crê em Jesus e o recebe, também se torna filho. Aí o texto continua. Vamos para o 17 agora. 17. Aí Paulo fala assim, olha, porque de novo, ele vai reforçando o assunto. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, quem aqui gostaria de não morrer? É poucos, os demais tudo quer morrer, né? Você gostaria de não morrer? Quem gostaria? Ah, se pudesse, pastor, eu não morreria. Não, levante sua mão mesmo. Quem, se pudesse, não queria morrer? Parece que tem ainda assim, tem uma turma que quer morrer aqui. Não faça o meu plano funerário. Eu tenho um lá na cidade, não faça aí, que tem que ficar pagando funeral para você. Lá para nós, a gente torce para não morrer. Então, olha só. Eu sei que muitos não levantaram a mão, mas todos nós queremos não morrer. Aí é a oportunidade, gente. Está aqui a oportunidade. É só se entregar a Cristo. É só deixar Ele ser o Senhor, porque aí já não é morte, é o início de uma eternidade com Ele.
Porque o cristão não morre, ele termina um ciclo para viver uma eternidade. Ah, pastor, onde você está tirando? Está a Bíblia aqui, ó. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, o reinado da morte, o governo da morte. Aí ele fala, muito mais os que recebem a abundância da graça, recebem, lembra de abrir a porta e deixar Jesus entrar? O que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, olha agora, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está dizendo o seguinte, por um só, Adão, a morte reinou, por um só, Jesus Cristo, a vida eterna vai reinar. Vamos continuar? Versículo 18. Ele fala assim, pois assim como, gente, não tem como não entender, ele só vai repetindo e fortalecendo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, que é a cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Veja que Paulo está todo instante trabalhando os dois destinos. Ele está dizendo assim, tudo bem, Adão destinou o homem ao inferno, ao pecado, à condenação. Mas espera aí, o nosso Cristo veio para mudar o nosso destino. Adão destinou o homem à morte eterna, mas o nosso Cristo destinou o homem à vida eterna. Próximo versículo, a gente está encerrando, tá, gente? Aí no 19 ele fala assim, porque como pela desobediência de um só, tá de novo falando de Adão, tadinho de Adão aqui, está sofrendo. Ele fala assim, como pela desobediência de um só homem, Adão está incluindo Eva também, né, irmão? O casalzinho lá. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência também de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Quando você entrega a vida para Jesus Cristo, eu sei que a gente não vira santo, a gente melhora, e muito. Mas agora você não é visto como alguém que erra e acerta, mas você é visto como alguém que tem Cristo, como um filho de Deus. E tudo aquilo que vem de condenação sobre o pecado, tudo que vier como condenação por causa do pecado, a gente lembra que Cristo já pagou, já está consumado, e não há nenhuma dívida mais a ser paga. E por isso nós não estamos mais indo para a morte, que é o pagamento dessa dívida. Mas o nosso Cristo sem pecado morreu a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar, para que por Ele, através dele, nós não precisamos morrer eternamente. Mas o texto diz que um dia nós seremos ressuscitados para ter uma vida com Ele, num corpo incorruptível para sempre. Próximo versículo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, tem gente que pensa assim, que a pessoa, quanto mais ela peca, mais Deus vai mandar para o inferno. Não, se ela crê em Jesus, por isso que muitas pessoas que vêm do tráfico, tem gente que fica assim, esses crentes aí, não sei não, hein, cheio de ex-bandido, ex-traficante, ex-drogado, ex-cracudo, eles aprontam tudo que puder imaginar. Você já ouviu alguém falar assim? Tudo que pode imaginar, eles aprontam. Aí depois, põe a biblinha debaixo do braço e fica dizendo aí que é crente. E esse povo é um povo ex-tudo. Eles falam criticando, mas eles estão elogiando. Porque eles estão dizendo que esse povo é ex. Quem é ex aqui, diga aleluia. Quem é ex aqui, diga aleluia. Não é mais. É a obra do Espírito Santo na nossa vida. Aí o próximo versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Quem ainda aqui quer a vida eterna, diga aleluia. Para a vida eterna por intermédio de quem? Jesus Cristo nosso Senhor. Está por outro intermédio aqui? Tem outro caminho? Quando a gente for sair, todos aqui vão ter que passar por aquela porta. É a única porta. As outras estão fechadas. Vamos imaginar que nem tem a porta. É a única porta. Jesus é a única porta.
Só uma porta do céu para nós. E essa porta se chama Jesus Cristo. E algo vai acontecer de poderoso no nosso corpo. Aí nós vamos para primeiro, alguns textos que eu estou dando para vocês aqui, que eu nem me preparei, mas o Espírito Santo está lembrando aqui. E esse é o último para a gente encerrar. 1 Coríntios, por favor, abram aí, por favor. Por favor, abram aí, por favor. É muita elegância. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 50. 1 Coríntios 15, 50. Olha isso aqui para encerrar. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, corpo físico, humano, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, isto é o pecado, herda a incorrupção. Aí ele continua e fala assim: eis aqui que eu vou dar para vocês um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Esse dormir é morrer. Mas todos seremos o que? Transformados. Ele continua e diz assim: no momento, num abrir e fechar dos olhos, abre o seu olho e fecha. Abre o seu olho e fecha. Vai ser muito rápido. Por isso que você precisa estar preparado. Você não sabe o seu amanhã. Aí ele fala assim: num abrir e no fechar dos olhos, antes de tocar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, aí é Bíblia, se você crê está aqui, os mortos ressuscitarão. Quem quer ressuscitar aqui, diga aleluia. Os mortos ressuscitarão, e olha agora, incorruptíveis. O que é isso, pastor? Não é mais num corpo que morre, é num corpo que nunca mais vai morrer. Está aqui, eu creio, eu te convido a crer. Os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por favor, continue. Porque convém que isto que é corruptível, o nosso corpo humano, se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Isto é, essa é a derrota da morte, irmão. Você tem medo da morte? Você que está em Cristo, a morte na sua vida já está derrotada. Ainda que você morra no físico, você vai morrer, mas um outro corpo vai nascer em você. É o que a Bíblia diz. Então o que a gente não esperava passa a ter esperança. A tristeza da morte torna-se alegre, porque a gente sabe que a morte agora é uma partida para um outro tempo. Tem mais aí? Por favor. Aí ele fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Olha ele desafiando a morte agora. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aí ele continua: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha só, mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus. Diga graças a Deus. Vê se não vale a pena entregar a vida para Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos falando do assunto mais sério da eternidade, ou melhor, da vida, que é a nossa eternidade. E ele fala: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Qual a vitória? Sobre a morte. A vitória por nosso Senhor. Está falando outra pessoa aqui? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua e fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando a gente compreende essas coisas, a gente não tem um plano B, irmãos, não tem uma outra opção, se não se entregar a Cristo, se não caminhar com Cristo. Aqui, a todo instante, a gente não está falando de religião. A gente não está falando de religião. A gente está falando de Jesus Cristo. É claro que por um momento eu tive que fazer uma referência em relação a mortos que foram homens de Deus, mulheres de Deus, e é claro que está se tratando de uma outra religião que crê diferente, mas passou disso, eu não falei de religião aqui. Eu falei só de Jesus Cristo. Porque não pode ter outro assunto nos nossos cultos. O culto ele precisa ser cristocêntrico. A vida de um cristão tem que ter Cristo, senão não é cristão. E quando tem Cristo é suficiente. Não precisa de mais nada. A obra da cruz é suficiente. O amor de Cristo é suficiente. A ressurreição dele é suficiente. E é Ele quem nos promete uma eternidade. Pastor, o que eu preciso fazer? Entregar a minha vida para Ele.
Só isso que eu preciso fazer. Qual é a decisão que eu preciso tomar? Entregar minha vida para Ele. Eu me lembro, no início da minha conversão, eu liguei para uma mulher lá no Monte Castelo. Foi em 96 esse episódio. E aí eu liguei para ela para cobrar uma promissória dela. Eu tinha uma empresa de vendas de purificador de água, e ela comprou na promissória, venceu a promissória, eu liguei para ela. E aí, do nada, ela nem sabia quem eu era, nem sabia se eu era crente, eu estava começando a ir para a igreja. Ela falou assim: olha, eu não te conheço, eu sei que eu comprei um purificador da sua empresa, mas eu queria te contar um testemunho, pode? Eu falei: claro, pode contar. Aí ela: você já entregou sua vida para Jesus Cristo? Eu falei: já, eu acabei de entregar, foi no ano de 96, eu me entreguei em março. Aí ela contou para mim o testemunho, e eu guardo esse testemunho, e de vez em quando eu conto ele. Ela falou assim: olha, esse negócio de eternidade é o assunto mais sério que existe. Ela falou o tema da mensagem de hoje. Ela se chamava, não sei se é viva ainda, Ângela, lá no Monte Castelo. Ela falou assim para mim: esse assunto de eternidade, as pessoas não dão valor, mas é o assunto mais sério da nossa vida. Aí ela falou: sabe por quê? Porque a gente está vivo hoje, mas a gente não sabe se a gente vai passar esse dia. E aí, ela contou o testemunho, falou assim: olha, eu estava evangelizando um menino aqui do bairro, e depois que eu falei de Jesus para ele, ela me contando, depois que eu falei de Jesus para ele, ele me perguntou assim: Ângela, quando você entregou sua vida para Jesus? Aí ela: tem 10 anos. Aí ele falou assim: qual a sua idade hoje? Olha só a inteligência do menino, mas uma inteligência ao mesmo tempo que foi de forma inteligente, mas foi mais diabólico do que cristão, mais do mal do que de Deus. Ele falou assim: quantos anos você tem? Ela: 44. Quantos anos você entregou sua vida para Jesus Cristo? Aí ela: 34, tem 10 anos. Aí ele: pois é, eu tenho 22. Eu lembro até dos números. Eu tenho 22. Então daqui 12 anos, que é o tempo que você curtiu a vida, você não entregou com 34, eu tenho 22 ainda, deixa eu curtir mais um pouco. Com 34, daqui 12, eu também entrego a minha vida para Jesus. Falou assim para ela, contando. Aí ela falou: então tá. E ela encerrou aquela conversa, e ela me contando, ela disse que no outro dia, ele foi atravessar a rua, eu não sei se os irmãos conhecem Monte Castelo, a rua chama, acho que Branca Mascarenhas, ou Enéas Mascarenhas, um negócio assim, é uma das ruas principais do Monte Castelo. Sei que é alguma coisa Mascarenhas. E ele foi atravessar a rua, lembra da época do escorte? Quem lembra do escorte? O pessoal que tem um pouquinho mais de idade. Ela conta que o escorte estava acelerado naquela rua, ele foi atravessar a rua, bateu de cheio nele, ele teve morte instantânea. Não se preocupou com o que era mais importante, não sabia que não viveria mais 12 anos, nem sequer mais um dia. Então, querido, você está aqui vivo hoje? Você entendeu essa palavra? É hoje essa decisão. É você tomar a sua, eu já tomei a minha. Eu estou fazendo isso tudo aqui por amor. Por amor. Eu já estou em Cristo. Eu já sou salvo. E não salvo porque eu sou bom, eu já expliquei aqui, porque Ele é bom. Mas eu sou salvo porque eu abri meu coração. E Ele entrou e transformou a minha vida. E hoje me dá essa convicção plena da ressurreição e de uma eternidade com Ele. Mas talvez você entrou por essas portas e você ainda não tomou essa decisão. Você conhece Jesus, mas você não se entregou a Ele dessa forma que a gente está falando aqui. E você entendeu nessa noite que Adão de fato te condena. E que só há uma forma de você ser salvo quando você nasce de novo. Pastor, eu não sei como, mas eu quero tomar essa decisão. Eu quero viver para Cristo. Eu quero, não é igreja, não é religião, não é ser crente. Eu quero Jesus. Então a gente não sabe se amanhã pode ser tarde, por isso eu faço esse apelo aqui nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para a gente já partir para o encerramento. Entenda que você é amado de Jesus. E que Ele não está aqui jogando conversa fora, Ele está aqui porque Ele sabia que você viria aqui. Você quer que eu fale uma outra coisa para você?
Toda semana a gente coloca no grupo da mídia qual é a mensagem que será pregada. A gente já antecipa para o pessoal preparar os versículos. Mas hoje o pessoal da mídia me procurou e disse: pastor, o senhor não colocou a mensagem. O que o senhor vai falar? Eu falei: eu não sei. Ele sabe. Por isso que eu falei que eles foram rápidos, porque eu não dei os textos para eles. Eu falei: eu não sei, mas ele sabe. E eu estou aqui à disposição dele, porque ele sabe quem vai estar aqui nessa noite. E ele é quem conhece o coração de cada um. E ele vai falar. Então eu creio mais ainda. Eu não vim programado. Então eu creio mais ainda no grande amor que ele tem por cada um aqui. De modo que preparou essa mensagem para tocar em vidas aqui. Não fique com o seu coração duro, não abra a fresta da porta. Então, se você está aqui nessa noite, você é um corajoso, um decidido, entendeu sobre a eternidade, e você quer entregar a sua vida para Ele. Pastor, eu quero esse Jesus, eu entendi esse caminho, verdade e vida, eu quero. Faz um sinal com sua mão onde você está aí para Ele. Levanta sua mão para Ele. Levanta sua mão para Ele. Um dia eu tomei essa decisão. Março de 96. Eu fiz o que você está fazendo agora aí. Não se preocupe como será. Nós como igreja vamos te ajudar nesse processo se você quiser. Não se preocupe como será. Preocupe em tomar essa decisão aqui agora. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, nós queremos orar por vocês. Todos que levantaram as mãos. Pastor, eu não levantei a minha mão, mas eu quero Jesus. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, querido.